Continuando o estudo das cônicas, hoje nós vamos estudar a hipérbole. Sigam a aula aí e as orientações. Prestem atenção. Bem-vindo a mais uma aula de cônicas. Hoje nós vamos ver a hipérbole. Qual é a definição de hipérbole? Você toma dois pontos fixos, F1 e F2, que são os focos da hipérbole. Para um ponto pertencer à hipérbole, significa o seguinte, que todos os pontos que pertencem à hipérbole, a distância do ponto ao foco 1 menos a distância do ponto ao foco 2 vai ser sempre com uma constante 2a. Ou seja, a diferença entre as distâncias é uma constante. Como se nós tomássemos aqui, ó, ponto P, se ele estivesse posicionado aqui. Eu calculasse a distância de P a F1 e a distância de P a F2. Quando eu faço essa diferença, qualquer lugar da hipérbole que eu tomar o ponto P, qualquer lugar da hipérbole que eu tomar o ponto P, quando eu fazer a diferença entre eles, vai dar sempre uma constante chamada de 2a. Onde esse 2a, pessoal, é a distância do eixo real da hipérbole, essa distância aqui, ó, que é a menor distância entre as duas curvas formadas. Essa distância aqui, ó, tem valor 2a. O ponto médio dessa distância, ou seja, o ponto médio dos focos, é o centro da hipérbole, o centro O. De A1 a A2 é chamado eixo real da hipérbole, ou transverso, cuja medida é igual a 2a. A distância entre os focos é a distância focal, cuja medida é 2c. Perceba que na hipérbole, a distância focal é maior que o eixo real. Ou seja, eu tenho que o c, a constante c, é maior que a constante a. Nesse caso aqui. Tem também na hipérbole um eixo chamado eixo imaginário, ou com eixo conjugado. Que eixo é esse? É a distância, é você traçar uma perpendicular ao eixo real, passando pelo centro da hipérbole, dos vértices imaginários B1 e B2. Essa distância é chamada eixo imaginário, cuja distância é igual a 2b. Como que eu encontro esse eixo imaginário? Vou apagar esse daqui para a gente visualizar melhor. Vou dar uma visão aqui. Se você pegar e traçar a tangente a essa curva exatamente no vértice A aqui, ó, e do mesmo modo do outro lado, e você formar aqui com um compasso centrado no centro da hipérbole, traçar uma circunferência cujo raio é a metade da distância focal, ou seja, o diâmetro dessa circunferência é a distância focal, onde essa reta tangencia a curva e intercepta essa circunferência nesse ponto e nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Nós formamos aqui um retângulo, onde o ponto médio aqui é o vértice B1 e o ponto médio desse lado é o vértice B2. Ó. Ou seja, esse retângulo, um lado dele tem a medida do eixo real 2a, é igual ao eixo real, e o outro lado dele tem a medida do eixo imaginário 2b. É assim que nós determinamos os vértices imaginários B1 e B2 e determinamos quem é o eixo imaginário. E aqui aparece o seguinte, como esse raio aqui, ó, é metade da distância focal, é c, quando eu traço e chego aqui, se eu traçar essa linha aqui, ó, esse segmento, isso mede c. Só que daqui até aqui, ó, é a metade do eixo
transverso, que é o eixo real, mede A. E essa distância aqui, ó, é igual a B. Metade do eixo imaginário. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, se eu aplicar Pitágoras, eu vou ter a seguinte relação. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é a relação da hipérbole. Na hipérbole, a constante C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Veja a diferença com relação à elipse. Na elipse é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que na hipérbole o C é o maior valor. Então você tem essa situação aqui, que é a relação da hipérbole. Toda hipérbole também tem uma excentricidade, assim como a elipse. A excentricidade da hipérbole é a constante C dividida pela constante A, igual na elipse. Só que na elipse essa constante C é sempre menor que A. Então a excentricidade dá sempre menor que 1. Na hipérbole ela vai dar sempre maior que 1. Por quê? Porque C é maior que A. Se C é maior que A, a excentricidade da hipérbole é um número maior que 1. Essa é a ideia de hipérbole. Veja bem, qual é a definição de hipérbole? Hipérbole é formada por todos os pontos pertencentes ao plano cartesiano. Todos os pontos pertencentes ao plano cartesiano, tais que esses pontos, a diferença entre as suas distâncias a dois pontos fixos dados F1 e F2 é uma constante chamada de constante 2A. Na hipérbole é a diferença das distâncias, que é igual a constante 2A. Na elipse é a soma delas, lembra disso. Como seria a equação das hipérboles? Veja bem, eu vou colocar a demonstração em seguida aí, porque ela é muito extensa, senão o vídeo fica muito longo. Só vou colocar para vocês, depois pausem o vídeo e observem. Mas se você tem uma hipérbole com centro na origem 0 e 0, centro na origem 0 e 0, se ela tem esse formato aqui, ó, o eixo real, que é o eixo 2A, e os focos, que é o eixo 2C, estão sobre o eixo X, a equação dela seria x ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. Veja bem a diferença entre hipérbole e elipse. A elipse você soma, na hipérbole você subtrai. E se ela tiver como eixo principal, ou melhor, o eixo real, que é o eixo transverso, sobre o eixo X, eixo Y, desculpa, e os focos também sobre o eixo Y, a única coisa que muda é o X e o Y, no caso aqui agora. A equação dela vai ficar como? Y ao quadrado sobre A ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Sempre quem tem o eixo real, onde está o eixo real, o A vai dividindo aquela coordenada. Se o eixo real está sobre o eixo Y, o A vai dividindo o Y. Se o eixo real está sobre o eixo X, o A vai dividindo o X. E sempre é o A ao quadrado primeiro aqui, ó. Antes era soma, então a gente só invertia os valores do A e do B. Agora não. Você tem que trocar o X com o Y. Simplesmente isso é a equação. A demonstração estará em seguida no vídeo aí para vocês. E se caso o centro não for o ponto 0 e 0, se for um centro P e Q, vamos ver como fica isso então. Caso ela tenha centro no ponto P e Q, que não é a origem, mas o eixo real dela, que é a distância de A1 e A2, ou o eixo focal dela, que é a distância entre F1 e F2, for paralela ao eixo X, a equação seria x menos o x do centro, que é P, ao quadrado,
sobre A ao quadrado. Por quê? Porque o eixo real está paralelo ao eixo x, menos y menos q, tudo ao quadrado, sobre b ao quadrado, é igual a 1. Simplesmente vai alterar isso, você vai somar as coordenadas p e q aqui. E se por um acaso o eixo real estiver paralelo ao eixo y, e os focos, no caso seriam os focos aqui, ó, o eixo focal também paralelo ao eixo y, você vai ter a equação y menos q. Primeiro começa pelo y, porque o eixo real está paralelo ao eixo y ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x menos p ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então a equação é muito parecida com a equação da elipse, só que o que muda é que em vez de mais você vai ter o sinalzinho de menos. Ó. A situação é essa, que na hipérbole vale a diferença, na elipse vale a soma. Na hipérbole a diferença é uma constante, na elipse a soma é uma constante. Beleza? Uma outra coisa que a gente tem que ver da hipérbole são as retas assíntotas. Vamos ver isso. Retas assíntotas são retas que não encostam na curva, passam muito próximas delas, mas não tocam na curva. Retas assíntotas são retas que não encostam na curva da hipérbole. Vai se aproximando, a hipérbole vai crescendo aqui, ó, e ela vai se aproximando da reta assíntota, mas nunca toca. Tanto nesse caso como nesse. Só que qual é o detalhe dessas retas assíntotas? Que elas passam pelo centro da hipérbole. Se o centro da hipérbole é o ponto P e Q, então a gente já conhece uma das coordenadas de um ponto dessas retas, que é o centro da hipérbole, que é o parordenado P e Q. Ó. Se eu quero encontrar a equação de uma reta assíntota, se eu tenho um ponto para encontrar a equação da reta, basta encontrar quem? O coeficiente angular. Só que se a hipérbole, o eixo real dela, que é o eixo A1, A2, é paralelo ao eixo x, essa inclinação aqui, ó, é a inclinação da reta com o eixo x. A tangente dessa inclinação é o coeficiente angular. Mas a tangente dessa inclinação é quem? Esse segmento aqui a gente viu na explicação que vale B, e esse segmento aqui é a medida A. Então é B sobre A. Então o coeficiente angular seria B sobre A. Se for essa reta assíntota, mas se for essa decrescente, é a mesma inclinação, só que completando para formar 180 graus. Então dois ângulos cuja seus valores somam 180 graus são ângulos suplementares. A tangente de ângulos suplementares são opostas. Então dessa seria menos B sobre A, então seria mais ou menos B sobre A. E a equação jogando no ioiô mais ixô ficaria y menos o y do ponto, que é o y do centro Q, que é igual a mais ou menos coeficiente angular B sobre A. Aí você vai ver qual das retas você está querendo, que multiplica x menos p. Essa é a equação da reta assíntota. Basta você conhecer o centro da hipérbole, que é o parordenado P e Q, sabendo o valor do A e sabendo o valor do B, monta o coeficiente angular B sobre A e vê se você quer a reta com inclinação positiva ou a reta com inclinação negativa. Simplesmente isso. Mas se a hipérbole estiver nesse sentido aqui, ó, onde o eixo real dela, que é o eixo transverso, está paralelo ao eixo Y. Aí o que nós temos? Que esse segmento aqui, ó, equivale a, ou seja, aqui mede A, ó, e esse segmento aqui mede B. E a inclinação com relação ao eixo X é essa. E aí o coeficiente angular seria quem? A sobre B.
coeficiente angular é igual a mais ou menos A sobre B. Tem que tomar cuidado com isso. Quando o eixo real está paralelo ao eixo X, é B sobre A. Quando o eixo real está paralelo ao eixo Y, é A sobre B o coeficiente angular, positivo ou negativo. A equação fica como? Y menos Q é igual a mais ou menos A sobre B, que multiplica X menos Q. Ó. Só jogando ioiô mais show. Então aqui você tem a equação das retas assíntotas a uma hipérbole. Retas assíntotas são retas que passam, que a hipérbole se aproxima muito delas, mas nunca vai encostar nelas. Importante saber isso, coeficiente angular. Se o eixo real é paralelo ao eixo X, ou seja, se A1, A2 é paralelo ao eixo X, você tem essa situação. Agora, se o A1, A2, que é o eixo real, for paralelo ao eixo Y, a situação será essa daqui. Uma parte importante aí. Vamos ver alguns exercícios agora. Antes dos exercícios, dê um pause e dá uma olhada na demonstração da fórmula aí. Uma das fórmulas da equação da hipérbole. Vejamos esse exercício então. Ele pede: determine a equação da hipérbole com focos F1 menos 3 e 2 e F2 3 e 2 e eixo real medindo 4 unidades. Vamos representar isso no plano cartesiano então. Se nós fizermos aqui o plano, eixo X, eixo Y, tem um par ordenado menos 3 e 2, que é o foco 1, e 3 e 2, que é o foco 2. Bom, o eixo focal é paralelo ao eixo X. Se é paralelo ao eixo X, a equação dessa hipérbole é, e ela não tem centro no 0 e 0. O centro dela é o ponto médio entre os focos. O ponto médio entre os focos, entre menos 3 e 3, é 0. E entre 2 e 2 é o próprio 2, então esse é o centro da hipérbole. O centro dela, nós já podemos escrever que é o par ordenado 0 e 2. Como ela tem centro no par ordenado 0 e 2, ela tem essa cara aqui, ó. X menos P ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y menos Q ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Por que eu posso afirmar isso? Porque o eixo focal está paralelo ao eixo X. Então eu posso determinar isso daí, que o A vai dividindo o X. Ele fala que o eixo real está medindo 4. O eixo real é a distância 2A. Então está afirmando que 2A é igual a 4. Só que 2A é igual a 4, isso implica que o A é igual a 2. Se o nosso A é igual a 2, então ele caminha 2 unidades do centro para a esquerda e 2 unidades do centro para a direita. Então você vai ter o par ordenado aqui, ó. E o par ordenado aqui que são os vértices A1 e A2, ó. Que seria menos 2 e 2 e 2 e 2. A gente teria como encontrar os vértices do eixo real. Mas para determinar a equação, falta quem? Eu já tenho o centro P e Q, tenho A, falta o B. Se do foco 1 ao foco 2 vai do menos 3 ao 3, eu sei que a distância focal 2C
é igual a 6. Isso implica que C é igual a 3. Se eu tenho C que é 3, tenho A que é 2, jogo na relação fundamental da hipérbole, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Ó. C é quanto? 3. 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais B ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, menos 4 é igual a B ao quadrado. B ao quadrado é igual a raiz de S igual a 5. Isso implica que o B é igual a raiz de 5. Encontramos o B. Dá até para a gente encontrar os vértices do eixo imaginário aqui, ó. Desce raiz de 5 e sobe raiz de 5, eu teria 0 e 2 mais raiz de 5 e 0 e 2 menos raiz de 5, os vértices do eixo imaginário. Só que eu quero a equação. Vamos escrever essa equação agora então. Para substituir os valores aqui, ó, eu teria x equação x menos o x do centro, que é quem? 0, x menos 0, x ao quadrado, sobre a ao quadrado. A é quem? 2. 2 ao quadrado, menos y menos o y do centro, 2 ao quadrado, sobre b ao quadrado. B é raiz de 5 ao quadrado, que dá 5. Isso é igual a 1. A equação ficaria x ao quadrado sobre 4 menos y menos 2 ao quadrado sobre 5, que é igual a 1. Tenho minha equação. Da hipérbole formada aqui, ó. Beleza? Veja bem, conhecendo os focos e o eixo real da hipérbole, você consegue determinar os vértices, consegue determinar os vértices reais e os vértices imaginários, a distância focal, a distância do eixo imaginário, tudo que você precisa. Se fôssemos calcular a excentricidade aqui, qual seria a excentricidade? A excentricidade é C sobre A. O C aqui no caso é 3 e o A é 2. Seria uma excentricidade 3 sobre 2, 1,5. Seria a excentricidade dessa hipérbole. Espero que tenham entendido aí, pessoal. Vamos fazer alguns exercícios agora. Recomendo que você dê um pause e tente resolver o exercício, olhando a teoria depois. E em seguida continue o vídeo que terá a resolução. Vamos resolver esse exercício aí de hipérbole. Faça a leitura do exercício antes aí, ó. Você vai verificar o seguinte, ele fala que você tem uma hipérbole de focos F1 e F2 nos pontos menos 5 e 0 e 5 e 0. Ou seja, se os focos estão no eixo X, essa hipérbole é uma hipérbole que tem a cara assim, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Por quê? Porque ela vai ter sempre no 0 e 0, pois o ponto médio entre os focos é 0 e 0, que é entre os focos F1 e F2. Ela tem essa cara. Diz que você tem o ponto P 3 e 0, ponto P aqui, ó, 3 e 0, que pertence à hipérbole. Então a hipérbole seria nesse formato. Se o ponto 3 e 0 está sobre o eixo X, e a hipérbole ela tem eixo principal sobre o eixo X,
Esse ponto aqui, ó, é o nosso A. O simétrico a ele seria o menos 3 de 0, seria o ponto A1. E aqui seria o ponto P, seria o nosso A2. Bom, o que eu sei? Eu sei que o ponto 4y pertence a hipérbole, sabendo que y é maior que 0. Eu quero determinar qual é a área do triângulo F1, P, Q. Quero determinar a área desse triângulo aqui, ó. A área desse triângulo é base vezes altura. A base dele é a distância do 5 ao 3. Ou seja, a base do triângulo é 8. E a altura dele é essa distância aqui, ó. Mas essa distância aqui é o valor do y, do ponto Q. Então nós teríamos que a área aqui, ó, seria 8 vezes y, a área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então ela seria igual a 4y. A área 4y, a minha procura passa a ser quem? Pelo y. Para achar o y, eu sei que o ponto 4y pertence à equação da hipérbole. Se pertence, eu vou jogar 4 aqui, vou ter o valor do y. Só que antes eu preciso encontrar o a e o b. O a gente já sabe, que é a distância do ponto P ao centro da sua hipérbole. Essa distância é 3, então o a nosso é igual a 3. A distância focal é 10, então o C nosso é igual a 5. Falta encontrar o B. Para encontrar o B, eu já uso a relação fundamental da hipérbole. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Usando essa relação, fazendo as devidas substituições, nós vamos chegar ao quê? Esse aqui é o famoso triângulo 3, 4 e 5. A hipotenusa é 5, um cateto é 3, o outro cateto será 4. Então B é igual a 4. Quando eu achei que o B é igual a 4, dá para me substituir na equação da hipérbole, determinar o valor do y que eu estou procurando. X é quem? O x do ponto Q? 4 ao quadrado. A é quem? 3 ao quadrado, menos y é quem? Eu estou querendo encontrar ele, ao quadrado, sobre b ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Isso é igual a 1, que vai dar 9, e aqui vai dar 16. Tira o mínimo múltiplo comum entre 9 e 16, 144. 144 dividido por 9, 16. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 16, 256. Menos 16, que divide 144, 9, 9y ao quadrado. Igual a 144 sobre 144. Tira os denominadores. Isolo 9y ao quadrado e traz 144 para o mesmo membro do 256, ficaria 9y ao quadrado é igual a 256 menos 144. Voltando aqui para cima, eu teria que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada do 9, que vai passar a dividir. 256 tira 144, 112. Racionalizando 112, dá 4 raiz de 7 sobre 9. Por que eu não considerei o menos aqui, ou não? Eu considerei o menos porque ele fala no enunciado que o y é maior que 0. Então a gente só vai pegar o y positivo. Portanto, se o y é maior que 0 e o y positivo, volto lá e acho a área. Minha área é 4 vezes y. Minha área vai ser 4 vezes 4 raiz de 7
sobre 9. Isso dá sobre 3, desculpa. Aí de 9 é 3. Deixa eu ver em vermelho aqui. Isso vai dar área igual a 16 raiz quadrada de 7 sobre 3. Resposta A. As alternativas. Espero que tenha entendido o exercício. Dê um pause agora novamente. Tente resolver esse exercício aí da Sesgran-Hill. Depois de sequência é o vídeo que terá a resolução. Procure tentar resolver. Vamos resolver esse exercício então e quer saber os vértices, as coordenadas dos vértices imaginários dessa hipérbole. Bom, observando essa hipérbole, olhando a equação dela, lembrando que a equação da hipérbole, quando ela não tem centro na origem, é do tipo x menos p ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos q ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso é igual a 1. Observando e comparando uma com a outra, nós podemos concluir que ela tem centro no paraordenado 1 e 1. Quem acompanha o x com sinal oposto, quem acompanha o y com sinal oposto. A ao quadrado é igual a 4. Então a é igual a 2. B ao quadrado é igual a 1. Então b é igual a 1. Então nós podemos fazer um esboço dessa elipse no plano cartesiano. Fazendo um esboço, nós teríamos o seguinte. Essa hipérbole, desculpa. Teríamos aqui o paraordenado 1 e 1, que é quem? 1 e 1 é o centro. C. Como lá está sobre o x, a gente sabe que o eixo principal, ou o eixo real, está paralelo ao eixo das abscissas, o eixo x. E o eixo imaginário está paralelo ao eixo y. Então nós sabemos aqui que se o A é 2, o eixo principal aqui, o eixo real, anda 2 unidades para a direita, o centro C vai parar no 3, e anda 2 unidades para a esquerda, vai parar no menos 1. Então tem esses dois pontos. A hipérbole faz isso aqui, ó. Passa por esses dois pontos. O eixo imaginário dela é perpendicular ao eixo real, passando pelo centro. Esse é o eixo imaginário. E os vértices imaginários, como b é igual a 1, sobe uma unidade, então vai até o 2. Esse é um vértice, B1, e desce uma unidade, vem até o 0. Se tem um outro paraordenado, B2. Então os vértices imaginários seriam B1 igual a 1 e 2, e B2 igual a 1 e 0. Veja bem, esses são os vértices imaginários. Vou colocar aqui em negrito. Pertence ao eixo imaginário. E os vértices que pertencem ao eixo real seria A1 igual a menos 1 e 1, e A2 igual a
3 e 1. Aí você tem sua resposta. Vértices imaginários, vértice real.